Seja bem-vinda a esse canal no qual eu quero ensinar vocês, mulheres, a fazerem uma construção de identidade para serem reconhecidas, seja na sua vida pessoal, seja no seu trabalho. E hoje eu vou falar de um tema que não estava aqui no planejamento, mas que eu comecei a refletir enquanto eu gravava o vídeo anterior, que é quantas vezes, eu falo um pouco, vou falar do meu perfil, mas talvez se identifique aí com o seu perfil, o quanto nós que temos um perfil, no meu caso, um temperamento melancólico, temos essa dificuldade de sair do planejar para o executar. E é sobre isso que nós vamos abordar hoje e alguns passos de como sair dessa zona de idealização, de imaginação e botar na prática aquilo que você quer construir para você. Seja um crescimento de carreira, seja um hábito novo, seja algo que vai te fazer chegar no próximo nível que você gostaria de estar. Eu vou contar um pouquinho da minha história, porque que durante esses anos, por mais que eu alcancei muitas coisas, a gente sempre tem a sensação que poderia um pouco, eu não digo mais rápido, mas eu digo com mais velocidade, caso eu tivesse executado mais coisas e também caso eu tivesse saído tanto desse campo da imaginação, que é algo que hoje em dia eu já tenho mais clareza e pé no chão, que eu, quando fico planejando muito, é sinal que eu estou com alguma insegurança referente àquilo. O perfil melancólico, por natureza, eu não quero me aprofundar aqui muito, mas eu vou contar um pouco das minhas características, pode ser um pouco aquilo que você está vivenciando, que é quanto que a gente às vezes é muito criativo, tem várias ideias, inclusive tem vários cadernos aqui para anotar as minhas ideias, para não esquecer de nenhuma. Temos também essa autossensibilidade, então às vezes alguém fala alguma coisa para nós, hoje em dia eu até penso, nossa, por que eu me ofendi? Mas antigamente eu ficava, nossa, mas a pessoa não precisava ser assim comigo, pra que ela foi tão dura comigo? E às vezes a pessoa só estava num dia ruim, só estava ali, enfim, passando por um momento que não tem nada a ver com você. Aliás, aqui um grande parênteses, sempre que alguém é rude com outra pessoa, é sempre sobre ela. É sempre sobre como ela não se resolve com ela mesma. Mas fechando parênteses, então quanto que nosso perfil muitas vezes tem esse lado meio também perfeccionista. Então, se eu não fizer 100% aquilo, eu nem vou começar, nem vou me dar o luxo de começar a fazer isso. Vou dar um exemplo aqui, então se eu não... eu falo de um esporte que eu comecei recentemente, falo recente porque tem menos de um ano. Mas se eu não souber correr 5 quilômetros, eu não vou correr. Até que um dia eu fui correr na rua, comecei a correr, me dei essa chance de errar e de correr meio quilômetro. Até um dia que eu fui correr na rua 1,5 km, eu consegui, eu fiquei exausta. E eu falei assim, poxa, poderia ter corrido um pouco mais hoje. Sempre a mente vai para essa linha de autocobrança, tem que correr 3, 5, e calma. E aí o melancólico ele corre esse risco, no meu caso, de se perder um pouco nesse mundo ideal, nesse mundo cheio de opções e não executar de fato. E aí acaba se tornando um pouco negativo. Putz, isso aqui não é para mim, só consegui correr 1 quilômetro, será que eu vou conseguir chegar em 5? Se torna um pouco inflexível com você mesmo. Então, minha psicóloga dizia um tempo atrás, assim, você tem que negociar com você, mas também ser flexível com você. Se torna um pouco até antissocial, sabe aquela pessoa que você fala, nossa, e às vezes eu falo que eu me torno mesmo quando minha bateria tá baixa, eu não tô muito afim de me relacionar com as pessoas, mas o quanto que essas habilidades, essas características, ela não é para te colocar numa zona de você é imperfeito, você é uma pessoa que precisa melhorar tudo, não, mas é numa zona de aceitar. Quando eu comecei a aceitar que eu vou para o rolê, mas eu vou precisar ficar lá 4 horas no máximo, mais ou menos, né? E minha energia social ela vai abaixar, que eu vou precisar vir embora, eu não forço a barra de ficar lá 6 o dia inteiro. Né? Então, acho que esses pontos eu fui começando a compreender de qual que era a negociação que eu precisava fazer comigo. Um outro ponto também, que é um ponto fundamental, que é essa questão do pessimismo, que é parte do nosso temperamento, que é frio, que é mais voltado para si. Então, o quão importante é esse olhar também de, peraí, se eu não consigo ainda correr 5 quilômetros, como eu faço para chegar lá? Não significa que eu não vou conseguir chegar, mas como que eu faço para chegar lá? Eu corro 2 depois, 3, 4, como que eu faço esse processo? Como que eu começo a questionar o porquê aquilo de fato eu não consigo ainda e como eu chego até lá? Aí talvez você esteja se perguntando aí no ápice também das suas reflexões,
Mas, Tayane, você sabe que eu já tentei e não consegui? Pois é, eu também já tentei várias coisas, eu não consegui. Das duas, uma. Ou eu conseguia, eu entendia que aquilo não era para mim, mas o mais comum, eu tentava de uma outra forma. Eu pensava de uma outra forma. Eu começava a intencionalmente me provocar se aquilo que eu fiz foi pelo caminho certo, ou se tinha outras estratégias, até trocando com as pessoas, aí já quebra outros ponto negativo, que é essa de querer resolver tudo sozinho. Então, como que eu coloco as pessoas, troco com as pessoas, não com o intuito de responsabilizá-las por aquilo, mas no intuito de trazer para perto e falar, me ajuda aqui, que isso aqui eu preciso de ajuda. E aí, o objetivo desse vídeo é a gente sair numa procrastinação para uma ação. Eu consegui entender, na minha realidade, 5 grandes caminhos, que são caminhos que me tiraram desse norte de planejar e não executar, desse perfeccionismo de que eu nunca começo, porque eu tenho medo de dar errado, novamente pessimismo, nossa, vai dar errado, eu vou fazer isso, ninguém vai gostar, não é esse o caminho. E o primeiro ponto que eu posso te dizer é, defina com clareza o que você quer, a sua meta. Eu quero correr 5 quilômetros. Isso aqui também pode ser para carreira. Eu quero chegar no salário X. Defina com clareza qual que é essa meta. E eu falo que para nós, como nós somos muito sensíveis, como nós temos essa questão da emoção muito aflorado, defina a meta com a emoção. Então, eu quero correr 5 quilômetros e quando eu chegar lá, eu quero ter aquela sensação. Eu já acabei correndo depois de uns meses 5 quilômetros, então era uma sensação de vitória. Eu sinto até no meu corpo hoje, quando eu olho para trás e falo, nossa, eu consegui correr. Então é a sensação de que eu vou me sentir desafiada, eu vou entender que quando eu chegar na chegada lá da corrida, eu vou me sentir a pessoa mais forte do mundo, eu vou conseguir sentir uma alegria tão grande que nenhuma outra experiência vai gerar essa alegria. Então anote como você quer se sentir ao alcançar essa meta. Eu falo que isso para mim foi uma das coisas que mais me ajudaram, uma das coisas que mais me ajudou na minha jornada profissional, quando eu precisei definir para uma outra empresa. Eu anotei, coloquei ali, eu quero chegar numa empresa que tenha uma liderança inspiradora, eu quero chegar num ambiente que ele seja descolado, eu quero me sentir bem nesse ambiente. Então eu anotava como eu gostaria de sentir ao chegar naquela meta e o que eu gostaria de ver quando eu chegasse lá. Segundo ponto é planeje como executar. Aqui o planejamento não é ficar dias planejando, mas é você ficar um único dia ou uma semana, dependendo do que você for executar, no máximo, definir um tempo para esse planejamento. Então, por exemplo, no meu caso, eu fico aqui no máximo 3 dias planejando alguma coisa. Às vezes em um dia eu já consigo executar. Planeje cada passo que você vai precisar. No caso, vamos falar do exemplo da corrida para mim. Eu precisava todas as semanas correr pelo menos 5 quilômetros uma vez na semana. Então, no começo da semana eu corria 2, 3 e o segundo até chegar nos 5 quilômetros. Eu precisava fazer musculação também, porque eu preciso cuidar do corpo antes de querer ir para um esporte mais de impacto, como é a corrida. Então, eu fui traçando passos até chegar e a data que eu gostaria de chegar também. Então, eu tenho essa meta e a data, eu vou traçar os passos até chegar a essa meta. Não ficar fazendo coisas aleatórias como se eu tivesse jogando para sorte. Beleza, vou fazer isso aqui, se der certo deu, se não der. Então, esses pontos de planejamento, eu acho que nós também temos essa capacidade muito boa de planejar muito bem, mas na hora de executar, trava no perfeccionismo porque o plano não está 100% redondo. Então, define esse plano, fecha com você mesmo, faz aquele combinado, tipo, vou fazer aqui, seguir dessa forma e vai para a próxima etapa. A próxima etapa eu falo que é a mais desafiadora, porque é a parte de executar. Então, quando você entender que você tem que traçar passos que está dentro da sua realidade hoje, isso é muito importante falar, não é passos de que, eu vou treinar lá no Parque Vila Lobos. Não, para mim não é uma realidade treinar no Parque Vila Lobos. Para mim é uma realidade treinar na academia perto de casa, ou treinar nas ruas perto de casa. Então, traz passos que são factíveis, que são reais, e comece nas condições que você tem. Então, olha, hoje, na época que comecei a correr, eu não tinha um tênis, por exemplo. E aí, sim, eu vou precisar comprar esse tênis. Mas enquanto eu não tenho tênis, será que eu consigo usar enfim, eu tinha um mais velho, então posso usar, será que eu consigo usar esse mais velho, que foi a verdade? Então, como que eu consigo
adaptar nas condições que eu tenho. Ah, eu não consigo treinar no parque, mas eu consigo treinar na academia, então vamos treinar na academia. Então é o começar com o que você tem, não é só no dia que eu for no shopping comprar o tênis, aí eu começo, não. Começar com o que você tem, nem que seja com um alongamento, estou usando o exemplo aqui da corrida, mas é importante dar o primeiro passo. E um ponto que eu trago aqui, não como necessariamente uma ação, mas um ponto de atenção é não negociar com você. Então eu planejei começar na segunda-feira, comece na segunda-feira. Você planejou começar na quarta, comece na quarta-feira. Porque, e aí se planejou fazer uma única ação naquele dia, faça essas duas únicas ações. Não fique emendando um monte de ação, sobrou um tempinho aqui, vou fazer mais coisas. Não, faça o que você planejou para aquele dia e você já vai estar evoluindo no seu progresso, evoluindo na sua jornada. E por último, somente por último, avalie tudo aquilo que você executou. Então o quinto passo é justamente avaliar esses 5 pontos. Avaliar se lá no começo você definiu uma meta bem clara, se você conseguiu executar, se você conseguiu não negociar com você mesmo. Então, esse ponto de julgar, vou chamar assim, é só lá no fim. Então, hoje eu só consigo caminhar. Então, beleza, hoje eu vou caminhar. Por quê? Esse foi um ponto uma sacada muito interessante que eu aprendi com um grande... um cara que eu acompanho muito de oratória. Veja bem, isso aqui não é nem sobre planejamento e execução, é sobre oratória, que ele fala, roteirize antes, ou seja, você prepara o anterior, protagonize no presente, na ação, ou seja, você vai executar da forma como você pode agora, nesse momento. E por último, julgue, só por último, depois de executar que você vai julgar. E não no meio do caminho. No meio do caminho você vai ficar ali, nossa, poderia, igual eu fiz lá. Nossa, eu poderia hoje ter corrido 5 quilômetros, mas eu só corri 1,5, 2. Então, faça esse jogo com você também, de não se punir durante esse processo, nem no começo, nem no fim, nem em momento nenhum, mas julgar com uma intenção de melhorar, não com o chicote de que você precisa executar, fazer, e no final você não curte esse processo também, você não curte essa jornada, não curte esse caminho até lá. Porque no fundo, tudo que a gente faz na vida, e principalmente para mim eu aprendi que esse processo de corrida precisa ser gostoso, você precisa... Putz, hoje eu corri 2 quilômetros, parece que eu corri 5. Preciso preparar mais, preciso fortalecer a musculação. Você vai percebendo que no caminho tem aprendizados. Se você não estiver presente, você não vai perceber. E talvez esses pequenos aprendizados que você vai ter são aprendizados que vai te colocar e vai te acelerar para chegar onde você realmente quer. Então, eu falo que nós todos, não só os melancólicos, mas tem outros temperamentos também que têm essa dificuldade de execução, é muito importante esse cuidado e essa generosidade consigo, esse respeito de que tem dia que eu não vou conseguir também. Isso é importante, isso é um dia importante. Eu planejei hoje, eu não vou conseguir. Mas entra no ponto de não negociar consigo. Olha, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou me comprometer. A procrastinação, ela também está muito conectada com esse processo de desorganização. Eu acho que elas são irmãs, eu falo que elas são irmãs, porque quando você tem clareza do que você quer, como fazer e executar, você fala, olha, tá muito claro que eu vou ter que deixar de assistir um filme hoje para eu conseguir ter disciplina com o meu sonho, que é o meu sonho de empreender, o meu sonho de crescer na minha carreira, o sonho de viver as coisas que eu gostaria com a minha família, mas que vai ter um custo para chegar nesse lugar. Então, quão importante é você compreender essa jornada, e eu falo que para nós jovens é mais importante ainda, porque às vezes a gente não consegue mensurar e entender como chegar lá. A chegada, a gente foca tanto na chegada que a gente não percebe esse progresso dia após dia, não percebe que esse passo, tem uma teoria que fala, né, esses pequenos tijolinhos que você vai colocando é uma crescente exponencial, ou seja, são pequenos acúmulos ao longo do caminho que vai te fazer chegar e vai acumulando pequenas ações que vai chegando, te aproximando do seu objetivo. Assim como fazer academia, não é sobre treinar forte todos os dias. Para algumas pessoas isso funciona, mas para a maior parte talvez todos os dias
ir na academia e fazer uma bicicleta, ir na academia todo dia, fazer um treino de musculação, ir na academia todos os dias e fazer um pouquinho todos os dias para chegar, talvez, num corpo sarado, chegar numa saúde física, enfim, chegar no seu objetivo. Então, não acelere esse processo. O que eu falo é tenha velocidade, mas não tenha pressa. Tenha intenção, não tenha desespero. Porque quem se coloca no caminho, e eu venho aprendendo isso com muita veemência na vida, é quem se coloca no caminho com foco e com coragem, vai chegar no objetivo, vai chegar onde quer. Mas primeiro e acima de tudo precisa querer chegar lá, porque tudo parte do princípio básico. Se você tiver vontade, você chega na sua meta. E eu espero que tenha feito sentido para vocês, porque no fundo, todos nós queremos evoluir. E eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, que nós falaremos muito sobre como ser autêntica e como assumir um papel de referência pelos ambientes que você passar. Até a próxima!